Boa noite! Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o céu dessa semana. Que gente do céu, né? Sequência intensa de semanas que vem acontecendo aí. A temporada sagitariana aí veio com muita revelação, abertura, oportunidade, possibilidades, né? Saídas alternativas e ao mesmo tempo uma necessidade de libertação muito profunda, e ainda mais porque estamos ainda numa lunação escorpiana e esses movimentos todos do céu estão fazendo com que nós tenhamos contatos com questões muito profundas a respeito de nós mesmos, a respeito de outras pessoas, a respeito do mundo, a respeito da vida, e especialmente com esse toque sagitariano que vem aí expandir todos esses sentidos muitas vezes extrasensoriais até, não é mesmo? Boa noite. Certo? Então estamos falando sobre aí a potência sagitariana de expansão dos sentidos durante uma lunação escorpiana que se encerra agora, né? Vai partir para sua última etapa agora, nessa semana, com uma lua minguante no signo de Virgem, né? Porém, a lua minguante vai começar ali a partir do dia 5. E antes disso, logo no dia 4, nós teremos já a entrada da Vênus no signo de Escorpião. Sem dúvida vai intensificar todo esse movimento, boa noite, todo esse movimento de percepção, porque a Vênus trabalha com os nossos sentidos, com os nossos valores, né? Com o nosso lado sensível também, assim como a Lua. Então, quando ela entra em Escorpião, o que acontece com ela? Ela fica muito à flor da pele, fica tensionada, né? Fica muito potencializada por um lado, na questão da sensibilidade, fica muito potente. Porém, o que acontece também com a Vênus em Escorpião? Esse lado mais sombrio, que é representado pela energia escorpiana, pode muitas vezes chocar esses sentidos. Entendem o que eu tô falando? Então é um momento que realmente a gente percebe as coisas e renasce para elas, certo? E é muito importante essa passagem da Vênus pelo signo de Escorpião, porque Escorpião tem muita relação com a regeneração. A regeneração aí como um elemento muito crucial para toda essa temporada que antecedeu a entrada da Vênus em Escorpião, tanto a Vênus em Leão, quando ela ficou retrógrada lá no começo do ano, quando começou a temporada de separações, de términos ali, vimos até pessoas de muito renome, né? Pessoas famosas se separando durante essa época, e essa temporada se estendeu, né? Tivemos muitas reviravoltas, e não só na questão amorosa. Estamos falando aqui de amizades, de todos os tipos de laços e afetos, que são os representados aí pela Vênus, correto? Muito bem. Porém, um ponto importante também que a gente precisa ter em mente para essa semana é que Mercúrio já inicia essa semana no signo de Capricórnio. Ele entrou no dia 1º e vai sair retrógrado do signo de Capricórnio lá no dia 23, tá?
o Mercúrio vai retrogradar e voltar para o signo de Sagitário, certo? Isso tudo lembra de todo aquele entusiasmo, aquela abertura para comunicação que nós viemos tratando nas últimas 2 semanas, vão se continuar para essa semana, só que num sentido de ordenação. Ordenação. O Mercúrio em Capricórnio, ele organiza a comunicação. Assim como o Mercúrio em Virgem, certo? Que são essas forças da Terra, que tem a ver com esse lado, né? De catalogar. O Capricórnio, ele consegue elaborar, além de catalogar, que está mais relacionado com o Virgem. Ele elabora, ele monta toda uma estrutura de comunicação e racional, né? Um sentido muito racional, muito mais ligado ao longo prazo e a visão panorâmica da situação do que, por exemplo, o Mercúrio em Virgem, que é mais focado nos detalhes. Então, o que quer dizer? Expansão dos sentidos, entusiasmos, novas percepções, a Vênus ali entrando nas profundezas das emoções. E Mercúrio em Capricórnio racionalizando, que oportunidade bacana a gente tem essa semana de colocar ordem na nossa casa emocional, sentimental e mental. Certo? É uma semana que as coisas vão... O que quer dizer? Resumindo tudo isso, o que quer dizer? As coisas vão passar a fazer mais sentido a partir de agora. Certo? Não vai ficar tão nebuloso. E isso se intensifica por um outro fator que vai acontecer essa semana também, que eu já vou até adiantar. No dia 6, o Netuno fica direto. O Netuno representa a nossa sensibilidade, a nossa intuição, a nossa espiritualidade. Netuno retrógrado, ele faz como se fosse uma cirurgia no nosso inconsciente. As coisas param de fazer sentido. Essa foi fundo, né? As coisas param de fazer sentido. Agora ele fica direto, ele volta a falar o português e o Mercúrio entra em Capricórnio. Pronto. As coisas voltam pro eixo mental. A gente passa a compreender melhor como as nossas emoções estão operando depois de tanta catarse, depois de tanta transformação, depois de tanta loucura. Resumindo o que acontece, porque convenhamos, o que vem acontecido nas últimas semanas no céu são loucuras, né? Até minha Arruda deu risada. Essa é a minha Arruda. Vamos lá. Então, gente, como eu coloco aqui, a Vênus em Escorpião, renascimento e restauração. Tudo que morre e renasce. Busca por reconstruir laços, relações ou se reconstruir após a longa temporada de términos. Términos de namoro, de relacionamento, desencarnes, né? Despedidas em geral. Seja em qualquer um desses aspectos. Gente, é uma semana muito, mas muito favorável mesmo. Muito boa noite. É uma semana muito favorável mesmo aí, pra gente estar atento nas oportunidades que surgirão. Inclusive o título dessa semana é Oportunidades, com ponto de interrogação. O ponto de interrogação é o papel de Júpiter durante essa semana, né? O Júpiter que ele aumenta, então, é um ponto de exclamação. E ele vai estar conversando em trígono com Mercúrio.
tudo isso que a gente falou, da racionalização do Mercúrio, o Mercúrio se preparando para retrogradar, para colocar ordem na casa, para rever o texto, colocar os pingos nos is, tudo mais, conversando em trígono, que é um aspecto de livre fluidez, com Júpiter, que é aumentado, ponto de exclamação. E aí a gente para analisar que o Mercúrio em Capricórnio, ele foca os esforços mentais para a profissão, o trabalho, né? E o Júpiter em Touro, que é o signo que representa o comportamento da luxúria, da fartura. Então o que acontece? Oportunidades financeiras. Aquele momento que a coisa flui. Propostas de emprego, aberturas profissionais das mais diversas, principalmente aquelas que de alguma maneira estão relacionadas com a identidade e o conhecimento. Por quê? Porque esse Mercúrio ele volta para o signo de Sagitário na sua retrogradação. O que acontece quando o planeta ele fica fazendo esse movimento entre um signo e outro? Ele mescla as energias, né? E é muito interessante observar que tanto Capricórnio quanto Sagitário são signos que prezam muito pela racionalidade, pela coisa literal também, né? Então, vamos dar formas aos nossos sonhos? Vamos materializar os nossos sonhos durante essa semana? Vamos aproveitar? Lembrando que o Mercúrio, ele é o planeta da comunicação. Isso significa que nós podemos receber mensagens, comunicações, através da dinâmica de troca entre os seres, surgirão oportunidades. Então, às vezes, na descontração é que surge ali uma grande oportunidade. Vamos estar atentos, inclusive, pessoal, à nossa intuição. Vênus em Escorpião, família. Intuição, a flor da pele, certo? Pausa para a água, para trazer fluidez às minhas palavras. Certo? Então, como eu coloco aqui o trígono, né? O trígono entre Mercúrio e Júpiter, que vai acontecer no dia 8, vai acontecer no dia 8. Só que, o que vai acontecer nesse trígono, nesse aspecto de oportunidade, de abertura profissional, tudo mais, comunicações importantes e tudo mais? Mercúrio retrograda. Então ele vai ficar conversando em trígono ali com Júpiter. Não é um aspecto que o Mercúrio vai passar e depois de uns dias o aspecto some, né? Ele vai ficar ali dançando no céu. Então é um alerta que a gente pode estar prestando atenção nessas oportunidades comunicativas. Até tremeu aqui. Durante essas próximas semanas, tá bom? Não só durante essa semana. Especialmente, se a gente for parar para pensar, quando o Mercúrio passa direto para o Capricórnio. Por quê? Porque aí ele está colocando os pingos nos is e está direcionando de forma definitiva aqueles assuntos que ele fez a revisão. Aí sim, algo mais concreto pode se materializar, né? Aos pouquinhos ali, né? A gente vai lapidando, né? A gente não é nada de uma hora para outra na vida, né? Resumindo, né? E isso é uma coisa que o signo de Capricórnio é um mistério que ele carrega. As coisas elas vão sendo galgadas, né? O grande prédio, a torre, a estrutura capricorniana, que é representada pelos grandes prédios empresariais e tudo mais. Foi de um dia para a noite que um prédio foi construído?
Não foi de um dia para noite. Então, por que nós estamos com essa pressa de realizar as coisas, né? Um questionamento aí para essa semana muito válido. Para quê essa pressa? Faz parte a gente é ser humano, mas cabe também a gente ponderar alguns impulsos, especialmente quando o Mercúrio, que é o nosso mental, está relacionando isso que a gente acabou de falar sobre Capricórnio com o impulso sagitariano, né? Então, e aí? Como que fica essa transição zodiacal? O que é uma transição zodiacal, Micael? Transição zodiacal. Cada signo é um comportamento do ser humano. Uma etapa, uma fase do processo de individuação do Jung. O Jung tem um processo de individuação. A roda do zodíaco são etapas desse processo de individuação. Então, uma transição entre signos zodiacais é o momento da metamorfose. É o momento que você transcende determinado comportamento. Não porque ele é ruim, mas porque a evolução é uma coisa natural. Então, abolir a pressa, vamos nos tornar anjos amanhã? Não. Né? Mas pouco a pouco a gente vai conseguindo entender essa mensagem. Certo? Gente, agora sim. Outra coisa, além do Mercúrio, trígono Júpiter, muito favorável para a comunicação, e toda essa questão da última semana, da Vênus terminando aí seu movimento em Libra, encontrando com o nó do Sul, resgatando algumas questões, cortando e finalizando outras, agora entra em Escorpião, conversando em trígono com Saturno. Como eu coloco aqui, favorável para contratos profissionais, finanças, propostas, construção de vínculos relacionais. Então, essa história aí que a gente falou de ir trabalhando etapas. A mesma coisa para a vida profissional, e especialmente nesse sentido, quando a gente pensa no contrato, o contrato que é um compromisso saturnino, e por ser entre duas partes, que é uma coisa de Vênus, né, o equilíbrio entre duas partes. Então esse contrato, esse acordo, né, ele pode ser muito propiciatório, muito benéfico, em termos financeiros também, mas especialmente, pessoal, vejamos, né, a Vênus em Escorpião, água, e o Saturno em Peixes, água. Então nós estamos falando também da sensibilidade, da espiritualidade, dos afetos no geral. Vênus, relações. Então tá muito bacana essa semana, casamentos, pedidos de namoro, declarações. Lembra do Mercúrio? Né? O momento da colocar em ordem, materializar a emoção. Materializar a emoção. Olha só que legal, né? Essa semana é a semana da materialização das emoções, né? E é ideal que seja assim, dessa maneira mesmo, né? Então, quem ainda não falou, fale. Gente, a lua minguante no signo de Virgem é muito bacana pra gente fazer alguma coisa. No sentido de reciclar e limpar, reorganizar e planejar. E especialmente porque, prestem atenção, a gente está aí em dezembro, final de ano, e é o começo de dezembro. Então é uma semana muito importante para a gente colocar algumas metas, alguns objetivos, para a gente reconfigurar a nossa vida
de acordo com o que a gente quer em 2024. E aí, nesse momento, com lua em virgem, minguante, quer dizer, limpeza, recolhe, limpa o que não é útil, limpa o que não agrega, o que não acrescenta nada, né? O que não tem nada a ver, tira daí, limpa daí, né? O que não é seu, o que não sou eu, o que não pertence à utilidade prática do meu ser, por que eu vou manter ali, né? Então, é o lua em virgem, olha só, essa é boa. Lua em virgem é o minimalismo emocional. Sabe? Ser minimalista com as questões emocionais. Pra que eu vou guardar coisas que só de eu pensar, mesmo que seja, já dá uma doidinha, né? Pra que eu vou manter esse tipo de coisa? Então, vamos libertar, desapegar desse fardo que não nos pertence, certo? Então, momento de reestruturação também do que, gente? Só emocional, que aqui a gente tá falando da lua, né? Mas não só emocional, porque é lua no signo de terra, conversando, né? É minguante, né? Então, a gente tá falando de reajustes e deixar a nossa rotina mais enxuta, tirar dali o que não agrega para o sentido prático da nossa rotina, da nossa vida, da nossa organização pessoal, certo? Beleza? Mais uma aguinha só para nutrir o chakra faríngeo, que é esse aqui, o chakra faríngeo. Muito boa noite. Gente, a semana ela vai ser um pouco mais leve, tá? Justamente porque nesse sentido mental a gente vai conseguir entender algumas coisas, enxergar a saída para algumas coisas, certo? E nesse movimento de enxergar a saída, pô, já sai um pesão da nossa costas, né, pessoal? Pô, né? Mesmo com todas as dificuldades, não é que as dificuldades vão sumir, né? Mas no momento em que a gente passa a compreender o que está acontecendo, como as nossas emoções estão operando, como o nosso inconsciente estava operando esse tempo todo. Netuno retrógrado é assim, é uma cirurgia, como a gente falou no começo, é uma cirurgia no nosso inconsciente. Então, como que estavam operando todas esses inconscientes, né? Essa semana a gente passa a entender de uma forma mais racional. E outra coisa, essa semana também tem um teor muito revelador, assim como as últimas semanas, certo? Essa questão da revelação muito forte também para essa semana, tá bom? É isso aí, família, né? Então vamos aproveitar aí para organizar para 2024. Quais são seus sonhos? Netuno tá direto. Vamos tirar esses sonhos do papel, vamos realizá-los. Cuidado com exageros essa semana, pessoal. Exagero de velocidade, exagero no trânsito, exagero com palavras, falar mais do que deve, né? Ao invés de afogar a planta com água, afogar de palavras, né? Então, cuidado, vamos dosar muito as informações, né? Essa sabedoria para dosar aquilo que a gente vai transmitir, né? Investir na qualidade, né? Vamos utilizar as capacidades jupiterianas, que vai estar conversando em trígono com Mercúrio, para a gente aumentar a qualidade daquilo que a gente vai falar e menos a quantidade, né?
É uma flecha só, minha família. Tá bom? Quem pegou a referência pegou, né? Papai Oxóssi. É isso aí. Gente, eu desejo a vocês uma ótima semana, tá bom? Que tenhamos muita sabedoria, muita maturidade, muita paciência e que possamos continuar vivendo, né? De uma forma plena, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!